Olá, ouvintes do Bioestatística em Foco. Estamos de volta com mais um episódio recheado de dados e ciência. Hoje vamos debater um artigo publicado em 2024 que analisou 55 casos de complicações com bioestimuladores de colágeno no Brasil. Nosso foco será entender como a bioestatística foi aplicada nessa análise clínica. Estou aqui comigo Nayane, Hortência, Camila e Isabela. E eu, Elciane, também vou participar do debate. Ok? Vamos começar. Com a Camila. É mesmo, amigo. Antes. Não, pode deixar lá, né? Quando tu for falar, tu passa por. Bom dia. Vamos falar uma visão geral do estudo desse artigo. O estudo ele é transversal e observacional. Os dados desse artigo foram coletados via um questionário eletrônico com especialistas em ultrassonografia dermatológica. Deixa aí. Obrigada. A amostra teve 55 casos. As substâncias envolvidas foram o PLLA, o Eleva, a hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra, o PCL e a hidroxiapatita de cálcio associado ao ácido hialurônico, né? No Eleva, no PLLA, nós tivemos 49,1%, no Sculptra nós tivemos 20% e na hidroxiapatita de cálcio nós tivemos 18,2%. No PCL, nós tivemos 7,3% e na hidroxiapatita de cálcio associada ao ácido hialurônico, nós tivemos 5,4%. Né? Só complementando um pouquinho o que a Hortência falou, esses são os casos de nódulos que teve de cada substância, né? A quantidade que teve. Então, a Eleva foi o que teve mais quantidade ali, 49,1%, uma quantidade muito grande. E o dado mais marcante que a gente tem é que 89,1% dos casos, dos 55 casos que teve de nódulos, foi em rosto. Então, assim, a gente sabe que normalmente, realmente, os profissionais trabalham mais com aplicações mais em rosto do que no pescoço, né? Então, realmente, 89,1% foi, em face, 72,7% foram, né, afetados ali de nódulos. Mas o que nos interessa aqui é saber como esses dados realmente foram tratados estatisticamente. Esses produtos que elas estão falando, Eleva, Sculptra, são um tipo de bioestimulador de colágeno. Isso. Então, o teste de quadro foi utilizado para avaliar as associações, né, entre variáveis categóricas. Por exemplo, o tipo do produto versus a complicação tardia, certo? E o valor foi... Do P, né? O valor Valor foi de 0,359, o que indica a ausência, né, De significância. Normalmente, o quadrado ele é muito associado em resposta a um tratamento ou não. Então, Sim. eu acho que o de vocês se encaixa muito bem. Tu ficou explicando, eu fiquei confusa. Gente, será que é aqui quadrado ou não? Ah, certo. O quadrado, normalmente, é o que eu estava explicando para ela. Não são amostras muito grandes, sabe? Não é a gente está associando grandes variáveis. Então, se a gente tem ali, então, é uma amostra, digamos assim, razoável, né? Então, a gente consegue realmente encaixar. Quando eu falo isso, é o tamanho da tabela mesmo. Veja que todos esses dados, eles são em tabelas. Então, se eu tenho uma tabela muito grande, com muito mais volume, o quadrado ele não vai ser tão bem utilizado. A gente já vai utilizar um outro teste chamado de Fischer, que ele é a alternativa do pi quadrado para essas tabelas maiores. Então, esses dois estudos, a gente está falando de variáveis categóricas. Isso sempre vai ser o quê? Tabela. Aí, se for essa tabela, que eu digo, digamos, que é uma 2x2, que é um tamanho razoável, a gente usa o pi quadrado. Só para perfeita a explicação de vocês. Show. Então, um outro dado também que nós temos é que não houve associação entre um tipo de produto e migração, né? O P foi 0,66, né? 0,66. Então, só que a associação entre ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio, né, a associação e o edema já foi estatisticamente significativa, né, porque o P deu 0,01. Maior, quer dizer.
Então, gente, isso nos ensina uma coisa muito importante. Nem todo resultado clínico aparente se sustenta, né, ali estatisticamente falando. E vice-versa. Às vezes, só a análise estatística revela um padrão relevante, como foi o caso da combinação da hidroxapatita de cálcio com o ácido hialurônico. Nas técnicas injetoras e frequências, né, 56,4% dos procedimentos foram feitos por médicos. Porém, os testes mostraram que isso não teve influência nas complicações, né? Que P foi igual a 0,235. Vale ressaltar que, tecnicamente, só um caso teve aplicação em plano incorreto. O restante foi todo em plano subcutâneo. Então, isso mostra pra gente e reforça que os problemas não são na técnica, e sim no produto. É bem legal isso que a Camila falou, porque realmente 55 casos, 54 foram em planos corretos, só em um foi aplicado em SMAS. Então, realmente, não é só sobre a técnica em si, mas os produtos, o que associam junto com os produtos também. E do ponto de vista estatístico, esse valor de P acima de 0,05 nos dizem que não houve diferença significativa. Mas isso não significa, né, que a técnica não tem importância clínica. Significa apenas que dentro dessa amostra não houve diferença suficiente para afirmar essa relação. Então, quanto ao tratamento e resposta clínica, nós temos o seguinte, os principais tratamentos, né? Deixa eu ver, pronto. Os principais tratamentos que houve nesses nódulos. A solução salina, foi solução salina e hialuronidase, corticoides diluídos e o microfocado, né? São esses três tipos de tratamentos que foi colocado. Dentre eles, a solução salina é o que apresentou melhor, digamos assim, reversão, para tentar reversão. Exatamente, 45,5%. E a hialuronidase, 25,5%. Os corticoides diluídos, 23,6%. E o microfocado, 10,9%. Mas só 5 pacientes é que tiveram 9%, né? 9% tiveram resolução completa, né? Vocês conseguem entender aquele número aqui? Ó, lembra? Sempre na tabela vai vir descrito aqui, ó. Ele está falando o N por porcentagem. Então, de 55%, 25% dos pacientes tiveram. 45%. Aí é 45% sim. Entenderam? Uhum. Então, 14% é basicamente... De 14, 25% só 25%, que teve resolução com... Então, é isso que ele está falando. Por isso que vem aqui tratamento, N e porcentagem. Uhum. E perceba uma coisa, nos dois casos a gente teve que submeter ao comitê de ética. Porque hoje a gente está falando de fósforo do paciente, que no caso do artigo de vocês é bem legal, porque ele traz fósforo com a, a ultrassonografia mostrando, detalhando os nódulos. Né? Como também o das meninas utilizaram o que é prontuários, que são dados do paciente. Então, tudo que envolver o paciente, vocês vão ver que tem comitê de ética, né? Às vezes a gente tem muito condicionado na cabeça que é assim, porque eu faço uma pesquisa laboratorial e uso dente, eu vou precisar de comitê. Não. Aqui os artigos de vocês estão provando que tudo que envolve um humano, não é só a parte do órgão, né, que o dente é um órgão humano, mas tudo que envolve ele, até os seus dados, a gente precisa do comitê, certo? Pode continuar. Então, segundo o estudo também, a hialuronidase só foi eficaz quando nós associamos o uso da hidroxapatita de cálcio com o ácido hialurônico, né, que é o chamado dual blend. Isso sugere, então, um papel específico do ácido hialurônico nas complicações, né? Associados, então, ao tratamento da hialuronidase. Então, é uma possível eficácia da enzima, da hialuronidase, apenas quando está presente o ácido hialurônico. Então, isso também nos leva à limitação do uso da estatística descritiva. Saber que só 9%, né, tiveram ali uma resolução, né, dos nódulos, mas entender por que isso acontece. Exigiria um modelo estatístico mais robusto, né? Talvez uma regressão logística, por exemplo. Pois a amostra é pequena, né? Ela pega apenas 2 estados do Brasil. E, além disso, há viés de memória e falta de controle da diluição dos produtos. Tudo isso afeta a compatibilidade
dos dados, né? Só um adendo, a amostra eu acho que, assim, para dados da estatística em si é muito pequeno, 55 casos, mas acho que para harmonização em si já é um número... Já é É muito porque você grande. tem que pensar tudo, assim. Às vezes a gente diz, a amostra é pequena. Mas é algo comum de acontecer, Não. né? Porque tem casos que você não vai conseguir 100 amostras. Uhum. É impossível. E quanto mais raro, mais difícil é. Uhum. Às vezes, quando é nesse estudo, a gente faz até um cálculo amostral para saber, por exemplo, quando eu vou avaliar escolas, eu tenho que avaliar da região 55 escolas que deu no meu cálculo amostral, mas tem várias variáveis. Será que é possível? Então, talvez aqui ele também não tenha feito esse cálculo amostral, porque ele já usou critérios de inclusão, né? Que já diminui o tanto de amostras que vai ter ali, o tanto de pessoas que estão realmente incluídas nesse estudo. E 55 é um caso que a gente consegue, assim, ter uma noção, né? mas a gente não pode extrapolar para a população, entendeu? Aham. Esse é o cuidado. Por isso que todo final de artigo a gente fala muito das limitações do artigo e cita muito sobre também, por exemplo, eu tive essa limitação, mas nos estudos futuros vocês podem fazer isso. Por isso que às vezes vem insight de ideia na minha cabeça lendo. Porque eu vejo assim, ok, eles estudaram sobre isso, mas ainda está um gap ali na literatura que eu posso estudar sobre. Então, assim, é um estudo muito bom, ele está bem escrito lá no final ele traz. Olha, a limitação do nosso estudo foi essa, certo? Mas vocês conseguem ter uma noção de que não é a técnica, e talvez o produto. Exato. Então, o clínico ele vai ler e já vai ter cuidado na hora de usar aquele produto. Exato. É tanto Entendeu? que é o que dá mais realmente nódulos, que ele mostra 49%, é o Eleva, e eu particularmente não trabalho com Eleva, porque tem muito caso de nódulos com Eleva. A gente pode falar para a população, dizer assim, que sempre o eleva, ele vai causar nódulos? Não. Não, mas a pessoa já fica um pé atrás, Exato. né? Exato. E tipo assim, se acontecer, pelo menos resguardo do clínico que realmente aconteceu, não foi eu, né? Aham. Já foi, a gente Aham. que Já ter tem todo desconfiança com o produto. entendeu? Eu Aham. garanto, é melhor não usar, né? Guardar, né? Vamos dormir tranquila? Pode continuar. Sem variáveis contínuas ou controle pelo número de sessões, o uso do Q quadrado for mais viável. Mas o estudo ainda carece de testes mais sofisticados e com análise multivariada. Tá vendo? Então ela tá falando que tá aqui minha limitação e os estudos futuros a gente pode Volta, amiga. fazer isso. Então, talvez o próprio grupo de pesquisa, Tá bom, obrigada. se vocês for ver, eles podem, ou eles, ou ter algum deles, em algum estudo de outra pessoa, aí já é um estudo mais robusto, digamos assim, entendeu? Às vezes a gente quer publicar, tá limitado mesmo, mas é isso que a gente tem, a gente publica assim. Mas tem que sempre deixar claro e transparente para o leitor e para os próprios revisores do artigo as limitações do estudo. Então já vai saber o que é o calcanhar de Aquiles no estudo, beleza? Dá para publicar? Nessa revista não, então a gente baixa o plano, vamos ser humildes. E daí colocar numa revista que realmente faz parte do escopo. Show. E ainda, assim como justamente que a Tainá tá falando, ainda é um ótimo exemplo didático, né? De como interpretar o valor de P. O P não responde tudo, mas nos ajuda a não cair em achismos clínicos, né? Então, concluindo estatisticamente, né, e aplicações clínicas, o artigo mostra que as complicações parecem ser mais relacionadas à propriedade do produto em si do que à aplicação. Isso só foi possível de demonstrar com análise estatística rigorosa. A bioestatística, nesse caso, funcionou como um filtro para separar impressões clínicas de fatos. Exatamente. E é isso que queremos reforçar aqui. Sem análise, né, estatística, a gente corre o risco de tomar decisões clínicas baseadas em percepções, né? E não em evidência mesmo. Ok? Então, pronto. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido, né, essa análise crítica e compartilhem com a turma da pós, né?